Fala pessoal, beleza? Mais um dia aí de vídeo, de sacada de anestesia para vocês aí que acompanham o canal. Hoje vou dar uma sacada interessante, talvez nem todos vocês tenham pensado nisso já, mas o que eu falo é o seguinte, vocês já sabem que toda complicação anestésica grave, a mais comum delas, vamos dizer assim, é hipóxia, né? Então a maior causa de mortalidade anestésica é por hipóxia, né? Outras causas comuns de mortalidade: broncoaspiração, né? Dificuldade de intubação, ou seja, as causas de mortalidade mais comuns de causas anestésicas são relacionadas à via aérea, tá? E relacionadas à indução anestésica, ou seja, anestesia geral. Então, pessoal, pelo fato de as mortes por causa anestésica não são comuns, são bem raras na verdade, mas a grande maioria delas, tirando choque por anafilaxia, choque anafilático, né, e hipertermia maligna, que é raríssimo, enfim, a maior causa é por hipóxia ou dificuldade de intubação, enfim, né, e principalmente em crianças, né, laringoespasmo, broncoespasmo grave, né, hipoxemia, né, as crianças, assim como os pacientes, né, evoluem para parada, para PCR por hipoxemia e acabam falecendo. Então, por conta disso, como a gente quer evitar a mortalidade, quer diminuir o risco de mortalidade, o que eu recomendo a vocês? Sempre quando for anestesiar um paciente, você fazer a seguinte pergunta: precisa ser anestesia geral? Você pode vir com um papo assim, pô Renato, mas a anestesia geral a gente não erra, né? Não tem contraindicação para anestesia geral. Tudo bem, né? Você pode anestesiar qualquer paciente com anestesia geral. Mas será que é a mais segura? Ah, não, é mais segura porque você está garantindo a via aérea, está ventilando. Pô, mas você deixa o paciente desacordado, deprime a ventilação do paciente, a resposta do paciente à ventilação, né, deprime o bulbo, o centro respiratório, né? Então assim, você acaba que coloca a vida do paciente sob total responsabilidade sua. Então se por qualquer motivo, falha do aparelho, desconexão do aparelho, extubação acidental, ou dificuldade de você mesmo intubar um paciente, ou uma complicação de um broncoespasmo, laringoespasmo na criança, qualquer coisa desse tipo, né, você está se sujeitando a esse risco fazendo anestesia geral nos pacientes. Então, sempre se pergunte, antes de qualquer anestesia que você for fazer, precisa ser geral? Não tem outra alternativa? Será que eu preciso manusear a via aérea desse paciente? Será que eu preciso induzir esse paciente, a anestesia geral nesse paciente? Será que eu preciso botar esse paciente em ventilação mecânica? Então, nem sempre. Hoje, por exemplo, 2 casos que a gente acabei de fazer, 2 crianças, uma com de 9 anos, por incrível que pareça, engoliu uma moeda e estava no esôfago distal alojada. O endoscopista pediu na urgência, ficou com medo da moeda ir para o estômago, atravessar a pilora, enfim, e depois não consegui mais buscar essa moeda. Então ele urgenciou, né? A criança estava em jejum, mas se não tivesse também teria feito a anestesia do mesmo jeito. O que eu fiz? A maioria dos anestesistas talvez fariam anestesia geral para endoscopia. Então aí tem a velha história, né? Pô, mas endoscopia para corpo estranho, retirada de corpo estranho, tem que ser anestesia geral. Já escutei muito isso. Tem que ser anestesia geral porque é o corpo estranho, eu preciso proteger a via aérea, senão esse corpo estranho na tentativa de retirada pode ir acabar indo para a via aérea e esse paciente broncoaspirar esse corpo estranho, então é melhor fazer anestesia geral. Cara, você vai induzir uma anestesia geral numa criança só para te retirar do corpo estranho na endoscopia? Não é muita coisa, não é um tiro de canhão para uma coisa bem mais simples. Então o que eu fiz? Usei Ketodex, a criança já estava com veia, induzi 1 por quilo de ketamina, 1 por quilo de Precedex, junto ao mesmo tempo, solução misturada. A criança ficou super bem, dormiu, sono fisiológico, com via aérea patente, sem depressão respiratória, né?
estabilidade hemodinâmica perfeita, sem cialorreia e a melhor de todos, com reflexo de viária preservado, tá? Então, se por acaso essa moeda tentasse cair na via aérea do paciente, por acaso caísse, o paciente ia tossir, ia expelir essa moeda. A mesma coisa que se esse paciente estivesse dormindo e alguém tivesse colocado a moeda na boca dessa criança, a criança broncoaspirasse essa moeda, ele ia tossir, ele ia expirar essa moeda, tá bom? Então o que eu fiz foi o Ketodex, a criança, o endoscopista foi lá, buscou, tranquilo, estava no esôfago distal, e quando ele pinça a moeda, geralmente ela fica bem presa, então a chance dessa moeda soltar aí para a via aérea baixíssima, mesmo assim a criança tossiria, expeliria essa moeda. Então esse foi um caso que eu evitei anestesia geral para poder evitar complicações maiores com intubação, enfim, manusear a via aérea em criança. Outro caso foi de uma criança com fratura de cotovelo e precisou colocar fio, né, e 2 fios de Kirchner, e aí resolvi não entubá-la também. Fiz Ketodex, mesma solução, só que como a cirurgia ia demorar um pouquinho mais, porque ia reduzir manualmente, né, incruenta para depois fixar, tirar o atalo, o gesso, enfim, depois fazer gesso, então assim, ia demorar um pouco mais, eu fiz Ketodex, mesma indução, mesma solução do caso passado que eu falei, mas nesse caso eu mantive um Precedex, um micrograma quilo-hora, e fiz 1 ou 2 resgates de ketamina 0,5 mg por quilo, só porque ela esboçou uma reaçãozinha, mas isso no meio da cirurgia, mas associei um bloqueio axilar, tá? Fiz um bloqueiozinho axilar com uma solução bem diluidinha, 0,2 de levobup, ficou, ó, filé. Então assim, gente, o que eu fiz? 2 crianças que muitas das vezes seriam intubadas por outros profissionais, não mexi com via aérea de nenhuma das duas precisou de oxigênio suplementar, as duas ficaram respirando normalmente e o procedimento foi super tranquilo. Eles, demoraram um pouquinho, a desvantagem dessas anestesias, demoraram um pouquinho para acordar aí na recuperação, ter em torno de 45 minutos a 1 hora depois do procedimento, eles foram acordar na RPA. Tranquilo, sem agitação. Uma outra vantagem que eu tô Ketodex, sem agitação. Então assim, gente, perfeito, tá? Foram 2 casos aí que eu evitei anestesia geral para poder diminuir os riscos desses pacientes, tá? Ou às vezes ao contrário do que as pessoas pensam, que toda anestesia geral é mais segura, não necessariamente. Então pessoal, a sacada de hoje que eu dou para vocês é a seguinte: qualquer caso que você for pegar, qualquer anestesia que você for fazer, tá? Sempre pensar antes de qualquer coisa, será que dá para eu fazer alguma coisa para não entubar esse paciente? Será que eu dá para evitar uma anestesia geral, tá? Além do que, anestesia geral, né, você usa mais anestésicos, dá mais efeito colateral de hipotensão, né, enfim, outras coisas mais, tá bom? Então galera, é a sacada de hoje, sempre pergunte a você mesmo, dá para fazer uma anestesia que não seja geral, tá? Evite aí complicações e diminua o risco de mortalidade anestésica aí dos seus pacientes, tá bom? Grande abraço, até a próxima, hein? Valeu!